Ok, recording in progress. Bom, acho que a gente pode começar. Primeiramente, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, e é um prazer ter você aqui. E hoje o Antônio Galvão vai apresentar o artigo dele de Dynamic Quantile. Você tem até 6h45 bom, você tem mais tempo, né? Até às 6h50, porque já passou aí um bom tempo. É, Fique à vontade. A gente vai te fazer perguntas durante a apresentação. ok, Tá bom, Antônio? ok. Pode falar Então, em português e inglês, você escolhe. tá, eu vou falar em português e algumas coisas em inglês, porque eu nunca tenho tempo já que eu não apresento em português, mas obrigado pelo convite, Nathalie, obrigado a todo mundo por ter ouvido aqui. É um prazer dar um seminário, então é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou apresentar esse paper aqui. Na verdade, na verdade tem vários papers aqui nessa apresentação. São 3 papers que estão aqui e é mais uma agenda de pesquisa que eu estou desenvolvendo aí com o meu coautor Luciano, brasileiro também, Luciano de Castro, está na Universidade de Iowa, e o Lance, que é o segundo autor aqui, foi o meu aluno lá em Iowa, agora está no FED de Minneapolis, e o Rafael é um ex-aluno do IMPA. Então, nesse paper aqui, o ponto central vai ser um paper onde a gente está tentando estimar a elasticidade de substituição. Vários de vocês já viram uma apresentação, o Luciano fez uma apresentação aqui na PUC há um tempo atrás, então vários desses slides vão ser familiares, mas aí eu vou apresentar umas coisas novas também. Então, primeiro eu vou começar com a introdução, tentando motivar por que Quantile é uma coisa legal, Quantile preferência Quantile é interessante. E aí eu vou dar um background com um outro paper que a gente escreveu sobre Dynamic Quantile Models, e aí vou especializar esse modelo para o caso do consumo, e aí vou falar dos dados, e aí a gente vai, a intenção desse paper é estimar a elasticidade intertemporal de substituição. Eu vou explicar rapidamente o que a gente pensa da identificação. E aí, se a gente tiver tempo, eu vou falar de um outro paper, que é a tecnologia econométrica que a gente usa para estimar esse modelo. E aí, umas tabelas para a gente ver quais são os números aí que a gente obtém para a elasticidade. Então, talvez você já viu também esse slide. A ideia aqui é dizer assim, há muito tempo já que a gente vem trabalhando com a esperança, né, com a expected utility. E a ideia, uma das ideias que geraram a expected utility foi proposta pelo Bernoulli em 1700, e a ideia era uma loteria muito simples que ele pensou, e a loteria é assim: se você joga uma moeda para cima, se for cara, você ganha $2, se for coroa, você joga a moeda de novo. Daí, se der cara, você ganha $4, caso contrário, você joga a moeda de novo. E aí você vai repetindo esse exercício. E a questão que você coloca aqui é quanto você pagaria para jogar essa loteria. E se você olhar para a esperança dessa loteria, a esperança dessa loteria é infinita. Então, se você olhar para a loteria, você venderia tudo que você tem para jogar essa loteria. Bom, as pessoas em geral não fazem isso, né? Elas não. Uma coisa interessante que quando eu estou apresentando seminário, eu pergunto quanto você pagaria para jogar essa loteria, as pessoas falam $3, $4, e é um número relativamente pequeno que você paga para jogar essa loteria. Mas o ponto aqui é, porque essa loteria tem uma esperança infinita, a solução para essa loteria foi dada pelo primo do Nicolas Bernoulli, pelo Daniel Bernoulli, e o que ele pensou foi o seguinte: ao invés de você usar a esperança dessa loteria como uma estatística para olhar quanto você pagaria para jogar essa loteria, você tem que olhar para avaliar essa loteria a esperança da utilidade da loteria. Então, é aí que a esperança da utilidade apareceu, e essa loteria, na verdade, é uma loteria muito famosa, é o St. Petersburg Paradox. E Expected Utility, então, está aí acompanhando a gente há um bom tempo, né? Quase 300 anos. E aí você poderia se perguntar,
Bem, a história poderia ter sido diferente? Poderia. Se o Bernoulli tivesse pensado na mediana, por exemplo, ele não teria inventado a utilidade esperada, porque a mediana dessa loteria são $2. Então, você pagaria $2 para jogar essa loteria. Então, motivação. A gente tem usado para modelos, quando a gente escreve modelos estruturais, a gente tem usado a utilidade esperada aí por muito tempo e ela é, de fato, o carro-chefe, é importante, muito importante para quando a gente escreve os modelos econômicos e muito útil, né? Uma dos pontos mais importantes da utilidade esperada, especialmente modelos dinâmicos, é que quando a gente resolve o modelo, a gente consegue obter a equação de Euler, e essa equação descreve o equilíbrio, e a gente consegue estimar essa equação de Euler com os modelos econométricos que a gente tem. Entendeu? Mas uma coisa importante, que tem um problema importante na coisa da utilidade esperada, é que é difícil de olhar para a heterogeneidade com esse modelo. E quantiles também tem acompanhado a gente por muito tempo, tanto em economia quanto em econometria. Em economia, tem esses modelos de decisão baseados em quantile preference, nas preferências quantílicas, foi primeiramente proposto pelo Mansky em 1988. Ele propôs isso num paper publicado na Theoretical Decision, esqueci o nome do jornal, mas que não recebeu tanta atenção assim naquela época. E a Rostec, a Marzena Rostec, agora em Wisconsin-Madison, ela axiomatizou essas preferências em 2010, um paper publicado no Review of Economic Studies. Chris Chambers também escreveu um outro paper alternativo para a axiomatização dessas preferências, e eu e o Luciano também trabalhamos na axiomatização dessas preferências num outro paper separado. Então, essa parte do ponto de vista teórico. Então, assim, quantile preference, a gente, em certo sentido, não está inventando a roda, isso já está na literatura. E quantile regression já também existe há muito tempo, já está... o primeiro paper foi do Conquer e Basset, foi publicado em 1978, então a gente já tem estimado quantiles condicionais, regressões quantitas condicionais há bastante tempo, a gente já tem uma certa traquejo aí com regressões quantílicas há um certo tempo. E o que esse paper em particular vai fazer? O que a gente vai fazer nesse paper a gente vai usar um modelo dinâmico de consumo baseado nessas preferências quantílicas. E a gente vai, através desse modelo, estimar a elasticidade intertemporal de substituição. Okay? A elasticidade intertemporal de substituição é um parâmetro importante em economia, tem várias questões aí que são em macroeconomia, economia, public finance e outras coisas, asset pricing, que é importante. A elasticidade, ela captura quanto você está disposto, o quanto o consumidor está disposto a pagar, quanto que ele está disposto a substituir, né, o consumo presente pelo consumo futuro. E isso é relacionado às decisões que você faz ao longo do tempo. Então, uma forma também de interpretar essa elasticidade é a resposta do consumo, do crescimento do consumo relativo à mudança na taxa de juros real. Então, é isso. O que a gente vai fazer nesse paper a gente vai estimar essa elasticidade intertemporal de substituição para várias quantiles, ok? E a gente vai ver aqui ao longo da apresentação que, na verdade, o quantile aqui nesse modelo, ele captura o risco. Então, a gente vai fixar o risco e vai estimar vários quantiles aí para diversos riscos. Eu vou depois falar exatamente assim, qual que é a interpretação disso mais para frente. A gente vai usar dados desagregados, vai usar um dado em painel para o Nielsen Consumer Panel, que tem aqui nos Estados Unidos. Esses dados são disponibilizados pela Universidade de Chicago.
esse dado é uma base de dados super grande e eles são dados escaneados. Então, esse dado é assim, eles têm uma amostra de pessoas e as pessoas vão ao supermercado, elas fazem a compra e escaneiam aquele produto, então a gente sabe exatamente o produto e o preço, essas coisas que a gente vai usar, então. E para identificar essa coisa, a gente vai usar esse modelo de variável instrumental para quantile regression, onde a gente vai fazer um certo smoothing, eu vou explicar isso também mais para frente. Okay? Antônio, posso fazer uma pergunta rápida? Você falou, só de clarificação, acho que talvez seja um pouco cedo, mas você está falando de que você vai medir para vários quantiles, eu estava pensando, isso me fez pensar no fato de que provavelmente a elasticidade intertemporal de substituição vai ter muita heterogeneidade entre pessoas diferentes, né? Verdade. Vocês estão medindo aí uma coisa que é uma medida macro, essa que é a ideia, ou vocês vão olhar para Não, então, heterogeneidade? essa é uma boa pergunta e aí você coloca um monte de uma pessoa, assim, junto para fazer o paper, né? Mas ninguém ali realmente faz microeconometrics, em certo sentido. A elasticidade intertemporal de substituição, da forma que a gente vai escrever o modelo, é um modelo agregado. A gente vai usar... isso é relativamente comum na literatura. O modelo é agregado, mas as pessoas usam dados... Vai aparecer daqui a pouco aqui, ó. Mas você usa dados em painéis, dados desagregados para estimar. Então, a gente não vai estimar por pessoa. Eu precisaria de uma série de tempo muito longa para fazer isso. Então, a gente vai, na identificação, você vai ver que a gente vai empilhar os dados e vai estimar agregado. Então, um dos problemas desse paper é esse, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar misturando as coisas um pouquinho. A gente vai estar fixando o quantile. Por quê? Porque isso facilita a minha vida, porque eu posso usar quantile regression para estimação. Eu não tenho que estimar o quantile. Mas, tecnicamente falando, o quantile é um parâmetro que caracteriza suas preferências. Então, eu gostaria de ser capaz de estimar o quantile também. Mas nesse paper a gente não vai fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar os quantiles e vou estimar aquele modelo para diversos quantiles. Então, o que está realmente acontecendo aqui, né, por trás aqui, o que está acontecendo é, para cada quantile eu tenho um modelo diferente de behavior. Entendeu? Eu falo assim, quando eu assumo que a aversão ao risco é baixa, a elasticidade intertemporal de substituição é essa. Quando a aversão ao risco é alta, a elasticidade intertemporal de substituição é essa. Então, vai haver um dos pontos que a gente quer fazer nesse paper é que vai haver essa heterogeneidade, como você está falando, mas a gente não está capturando a heterogeneidade individual. A gente está capturando a heterogeneidade no risco. Entendi. Antônio, relativo a isso, porque uma coisa é o parâmetro de elasticidade intertemporal, outra coisa é a hipótese comportamental, é como que os consumidores estão fazendo suas escolhas. Isso. A dúvida aqui é, esse parâmetro intertemporal, essa elasticidade intertemporal, ela está fixa e você está usando essa coisa dos quantis como uma forma de robustez, mas eu entendi que está relacionado uma coisa com a outra, né? Não necessariamente, Julia. Essa pergunta é uma pergunta boa também. Então, na hora que eu colocar o modelo, vai ficar um pouco mais simples de entender, mas a gente não está... A gente vai estar, em certo sentido, fixando o comportamento. Eu vou estar fixando... Quando eu fixo o quantile aqui mede risco, porque ele é uma medida da aversão ao risco. E eu vou fazer um paralelo com a esperança, que na esperança o que mede o risco é a concavidade da função de utilidade. Aqui o que mede o risco é o quantile. Aí eu vou fixar o quantile e vou dizer, assuma que esse modelo é escrito para pessoas com aversão ao risco alta. Então o quantile é pequeno, eu vou estimar o modelo para esse caso. E essa é a elasticidade que eu consigo recuperar. Agora eu vou variando os quantiles, então eu estou variando a aversão ao risco. E aí eu estou capturando o que está acontecendo com a elasticidade para esses casos. Uma forma de pensar é a seguinte: não, você tem que recuperar o quantile também, porque o modelo é um modelo agregado, então você tem que estimar tudo junto.
Essa é uma forma de pensar. A gente não fez isso ainda, isso está na agenda para ser feito, mas ainda a gente não fez. A forma que eu estou fazendo aqui, que eu estou apresentando aqui hoje, é mais simples. Por quê? Porque eu consigo usar uma tecnologia econométrica que já é existente. Para eu estimar o quantile junto, simultaneamente, eu vou ter que escrever uma likelihood do modelo inteiro e recuperar o quantile naquele modelo, vamos dizer, completo. Eu não vou fixar o quantile e conseguir usar quantile regression. Eu volto nesse ponto mais tarde para esclarecer mais um pouco. Ok? Ok, então como eu estava falando, a aversão ao risco aqui vai ser capturada pelo quantile. Uma coisa importante nesse modelo aqui, que é o modelo de quantile, é que a aversão ao risco e a elasticidade intertemporal de distribuição são separáveis, ok? E isso vai nos facilitar com essa interpretação, com essa estimação. Eu consigo separar, o modelo entrega a separação dessas duas coisas, o que não é muito padrão, por exemplo, o que não é padrão no modelo de utilidade esperada, ok? Ok, vamos... Então, a gente vai mostrar, como a gente falou, como eu estava falando, a gente vai mostrar a certa heterogeneidade da elasticidade intertemporal de substituição ao longo aí das diferentes aversões ao risco. E a gente vai mostrar também que existe elasticidade intertemporal de substituição negativa, a gente vai estimar elasticidade negativa, o que também é documentado na literatura, e aí a gente vai fazer alguns testes de robustez no final. Literatura sobre elasticidade. Elasticidade tem para todos os gostos aqui, elasticidade perto de zero, Hall, 1988, Kempman, Mankiw, Yogo, elasticidade perto de 1 também tem, elasticidade acima de 1 e elasticidade negativa. Então, assim, usando modelos de expected utility, você consegue achar na literatura medidas de elasticidade para todos os gostos, 0 perto de 1. E por que isso é importante? Isso é importante porque a elasticidade ela é um parâmetro de política. Então, você saber se a elasticidade é perto de 0 ou se a elasticidade é perto de 1 ou maior do que 1 é realmente uma coisa importante. A última parte aqui, na parte na elasticidade negativa, esse é um paper do Havranek, de 2015, onde ele faz uma meta-análise. Ele pega vários papers na literatura e começa a olhar o que os papers reportam. E realmente, vários papers reportam elasticidade negativa, e o que acontece a conclusão que ele chega é que muita gente não reporta elasticidade porque eles estimam a elasticidade negativa. Então, quando você estima a elasticidade de substituição negativa, o que você faz? Simplesmente não reporta. Então, tem uma certa... Você trunca o modelo de uma certa forma. Também tem vários estudos usando microdados. A Athanasian Weber é um estudo importante, Blundell, Brown e McGee também é importante, a Dynan 2000. Então, tem vários resultados usando dados desagregados aí. Ok. Então, antes de eu entrar no nosso modelo por si de consumo, eu vou só passar rapidamente pela teoria, a teoria mais pesada que a gente escreveu num outro paper, tentando fundamentar esse tipo de modelo. Aqui está a definição de quantile. A definição de quantile é a definição do quantile tal, é o menor valor de alfa, talvez se tivesse colocado x aqui seria melhor, é o menor valor de x, né, da sua variável aleatória em R, tal que aquela função acumulada, CDF, avaliada no x é maior do que tal. Então, uma forma de você pensar nisso é, se você puder inverter a CDF, o quantile é a inversa da CDF. Ok? Ok. Preferências. Como que a gente trabalha com preferência em economia? A gente diz que x é melhor do que y
se somente se um funcional de x é melhor que esse funcional de y. E o que a gente está acostumado a ver em economia é von Neumann e Morgenstern preferências. A gente diz que a cesta x é melhor que a cesta y, a loteria x é melhor que a loteria y, se a esperança da utilidade x é maior do que a esperança da utilidade y. Então, quando você quer fazer isso para quantile preference, você diz que x é melhor do que z, se somente se o quantile tal da utilidade de x é maior do que o quantile tal da utilidade de z. Por exemplo, se você pensar que tal é meio, a mediana, você diz que a utilidade na mediana da utilidade de x é maior do que a mediana da utilidade de z. Ok? E aí tem os papers na literatura fornecendo os axiomas para você mostrar que isso aí acontece. A esperança nada mais é do que uma estatística que te dando uma ideia de centralidade. Então, quando você tem uma distribuição desse tipo, sei lá, uma distribuição F aqui, o que a esperança está te dando é uma ideia de centralidade. Por que o quantile é legal? O quantile é legal porque, por exemplo, se você usa dois quantiles diferentes, você tem uma ideia melhor da distribuição. Então, por exemplo, se você pegar um monte de quantile, vários deles, você tem uma noção muito boa de como a distribuição da esperança da utilidade de x, por exemplo, nesse caso é. Então, essa ideia de capturar a heterogeneidade com o quantile é uma ideia muito solidificada na literatura em econometria. Então, vamos para o modelo aqui rapidamente, que vários de vocês já viram esse modelo. O que a gente vai fazer agora é pegar essa ideia de quantile preference e usar ela no modelo dinâmico. Ok? Então, eu vou definir aqui algumas coisinhas que a gente vai usar mais para frente. Eu vou dizer que esse script X aqui é o espaço estado, que o Z são choques, e um xzinho pequeno, ele pertence a esse espaço, um Zzinho pequeno pertence também ao espaço. E a gente vai dizer que o agente econômico se preocupa com a utilidade, que é uma função dessa variável de estado, uma função da escolha, que é esse y, estou chamando de y, e uma função do choque. Ok? E essa escolha do agente econômico tem que pertencer a um certo budget constraint, né? Você tem que estar nesse espaço aí. E a gente vai dizer, por enquanto, que o choque é um Markov. Ok? Nesse caso, a gente vai dizer que um plano π é um caminho aí onde eles são mensuráveis. Ok? E todo o seu... Nesse caso aqui, simples, o que eu vou fazer, ao invés de usar y, eu vou dizer, ao invés de usar aqui y a escolha do agente, como o modelo é muito simples, o agente escolhe o estado amanhã. Ok? Ok, então esse capital, o π aqui maiúsculo é o set de todos os planos possíveis, factíveis, e ele é nada mais do que a união de todos esses planos indexados por x e z. Aí vai ter uma realização dos choques, que a gente chama de z infinito, e mais o quê? E um plano é factível toda vez que para x e z, se esse plano pertence ao seu constraint set. Ele tem que estar dentro do constraint set para ser factível. Ok. Agora, a gente vai definir as preferências no caso dinâmico. Então, as preferências no caso dinâmico, a gente vai chamar de V, ela vai desse capital π aqui, do maiúsculo, do conjunto de estados ou de escolhas, e do meu conjunto de choques no R. Então, eu vou dizer que esse plano, π', é melhor do que esse plano π, no tempo t, o estado x, e para essa sigma álgebra, ok? Para esse conjunto de informação, se somente se esse v, que é análogo àquele psi de x, para esse plano, é melhor do que o v dessa função de π, ok? Então, essa é a forma de definir as preferências no caso dinâmico. Bom, essa preferência aqui é que a gente conhece bem, né? Quando o V é a esperança do somatório descontado da utilidade, a gente está bem familiar com essa aqui. Esse V é o V
da utilidade esperada para o caso dinâmico. Então, essa é a forma mais comum que a gente conhece do V. O que a gente vai querer fazer nesse paper, o que a gente quis fazer nesse paper, é trocar essa esperança pelo quantile, né? Então, a primeira ideia que a gente teve lá, quando estava trabalhando com o Luciano, é falar, vamos trocar essa esperança pelo quantile. Bom, se você tenta fazer isso, né, se você simplesmente tenta trocar essa esperança pelo quantile, a gente vai ter um problema. Então, o que eu e o Luciano percebemos, depois eu vou descrever o problema, é que ao invés de escrever as preferências dessa forma, é um tanto melhor para a gente escrever as preferências dessa forma número 4, que é a forma usual. Isso é a função valor hoje, a função valor é igual à função utilidade instantânea, que é a função utilidade hoje, mais a beta da esperança da função utilidade, da função valor amanhã. Então, você tá fazendo o problema recursivo aqui. Isso também não é novo em economia, isso foi um objeto de estudo do Koopmans por muito tempo, e do Lucas, e várias outras coisas. Essa equação número 4, ela pode ser representada dessa forma. A função valor é o que a gente chama de um agregador. O agregador aqui nada mais é do que essa função linear na soma. A função utilidade instantânea, está aqui, e um equivalente de certeza. Nesse caso aqui, o equivalente de certeza é a esperança. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, no paper, é a gente vai usar W como sendo A mais beta, também é uma função aditiva, e o que a gente faz é usar um equivalente de certeza, que é o quantile, ao invés da esperança. Então, a equação número 6, a equação nesse slide, isso é a nossa preferência. A preferência dinâmica para o quantile é essa equação número 6. No final do dia, o que essa equação número 6 está fazendo é basicamente substituindo a esperança na equação número 4 pelo quantile. Só que quando você substitui essa esperança pelo quantile, o que você tem que fazer agora é mostrar que todas as propriedades que a gente tinha antes ainda continuam sendo válidas. Então, é isso que a gente vai fazer rapidamente. Não vou gastar muito tempo nisso, não. Então, aqui as hipóteses básicas, aqui, vou assumir que esse espaço de choques é convexo, que essa função kernel f é contínua e simétrica, o espaço de choques é convexo também, a função utilidade é contínua e limitada, e a correspondência, que é o do budget constraint, ela é contínua, não vazia, compacta e convexa. Essas hipóteses são bem padrão, assim, não é nada muito... Essa hipótese... Só uma dúvida, o nível do quantil tal, ele é definido pela esperança, então? Não, eu vou falar sobre isso, Natália. Ele vai... Esse quantile aqui, esse tal, ele, na verdade, captura o risco. A gente vai ver isso daqui a pouco. No modelo de esperança, o risco está associado à curvatura dessa função de utilidade. Mas, no nosso caso, esse tal ele vai caracterizar a aversão ao risco do indivíduo. Ok? Vai ficar mais claro daqui a pouco, na hora que eu falar de risco. Mas é uma boa pergunta. Essas aqui são as hipóteses para diferenciabilidade, concavidade e motonicidade para derivar os resultados. O que a gente vai fazer é restringir Z a estar na reta, e umas outras propriedades mais técnicas aqui. Uma importante é que a gente vai ter que... a função de utilidade vai ter que ser diferenciável para a gente conseguir fazer essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que essas preferências são bem definidas. Como que a gente mostra que essas preferências são bem definidas? Nesse paper, o que a gente vai fazer... Antônio, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Tá tudo bem, eu também acho intuitivo dizer que o quantile, a escolha do quantile vai estar associada à versão origem. Mas a função valor, esse V aí que você tem aí, não vai depender de alguma função utilidade, e a curvatura dessa utilidade também não vai refletir de alguma maneira? Então, essa pergunta é a pergunta da Natália. São as perguntas mais importantes. Por quê? Esse é o centro de tudo. Eu estava esperando para falar isso daqui a pouco, mas o que vai acontecer, a diferença aqui, ó, nesse modelo, esse modelo é um modelo padrão,
ok? De esperança. Quando você escreve esse modelo simplesmente, no caso que a gente conhece, a função utilidade, que é a curvatura da função utilidade, vai capturar o risco. Mas qual que é o problema? O problema é que esse risco também é a elasticidade intertemporal de substituição. Então, se você for lá no Hall, 1988, ele vai falar, qual que é o problema desse paper, o problema desse modelo? Eu não consigo separar as duas coisas, eu não consigo separar o que é risco e o que é elasticidade intertemporal de substituição. A curvatura da função de utilidade vai capturar as duas coisas. Daí o Epstein e Zinn, o que eles fizeram? Eles mudaram o modelo um pouco, o modelo deles ainda continua dentro dessa equação número 5, o modelo vai ficar um pouco mais complexo, mas os parâmetros, vão ter mais parâmetros, e aí ele vai ser capaz de separar o risco da elasticidade intertemporal de substituição. No nosso paper, o que vai acontecer é o parâmetro que caracteriza a utilidade vai capturar a elasticidade intertemporal de substituição. E o risco vai ser capturado pelo tal. Então, o nosso paper é um tanto quanto paralelo a interpretação do quantio não seria no nível da função valor. A interpretação do quantio, o quantio, o que vai estar acontecendo é, quando você fala, você é uma pessoa mediana, você usa a mediana para fazer a sua decisão, isso está definindo a sua aversão ao risco. É essa que é a interpretação do tal. Mas isso é postulado ou você vai mostrar algum tipo de exercício em que isso que você está postulando vai aparecer naturalmente? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, Walter. Mas a gente consegue ter um paper bem legal do Ensen Kozorok, que está lá em Rochester, que ele trabalha com esse tipo de agregação, com esse tipo de modelo, e ele mostra que você tem que ter algumas hipóteses para usar um modelo nesse formato número 5, tal que você consiga separar os parâmetros. Então, o que acontece é que o modelo usual de esperança não satisfaz todas as hipóteses, então eles não conseguem separar. Mas o Epsteinzinho, obviamente, satisfazem e consegue separar, e o nosso modelo também satisfaz as hipóteses e consegue separar. Mas eu vou tentar dar uma intuição por que a gente consegue separar. Tudo bem. Tentar o meu melhor, mas a gente pode voltar nesse... Então, a gente vai mostrar lá no paper que essa função T, que a gente define, essa contração, essa transformação, desculpe, ela tem um ponto fixo, então essa preferência definida dessa forma, dessa função valor, aqui na equação número 6, são bem definidas, ela tem um ponto fixo, então as preferências são bem definidas. Então, o teorema fala que T é contínuo, tem uma contração e tem um único ponto fixo. Então, essa preferência é uma preferência bem definida. Ok? Ok. Por que a gente usa essa definição aqui de quantile, preferência número 6? Como eu estava... E não essa definição aqui. Por que a gente simplesmente não coloca o quantile aqui? Bem, como eu estava falando, a razão é essa. Quando você usa o modelo recursivo, o que você está fazendo no final do dia é colocando o quantile no quantile, no quantile, no quantile. Por quê? Se eu pegar esse modelo e adiantar essa equação um período, porque eu vou ter VT mais 1, vou ter U e vou ter VT mais 2 aqui. Eu posso pegar o VT mais 1 e colocar aqui. Então, VT vai ser uma função... Eu posso fazer essa recursividade muitas vezes com a esperança. Mas a esperança, ela é linear e a lei das expectativas iteradas é válida. Então, a gente consegue obter aquela forma bem simples. No caso do quantile, a gente também consegue a recursividade, mas qual que é o problema? O problema é que não existe uma lei iterada dos quantiles. Então, realmente, o que eu tenho no final do dia, se eu quiser iterar essa função valor, o que eu vou ter é essa expressão. É um quantile, um quantile do quantile do quantile. Essa expressão é de fato bem definida, ela
a gente não tem problema com a definição dela, mas eu não consigo obter essa expressão simples, como no caso da esperança. Porque a esperança, como eu disse, é um operador linear, e como a lei das expectativas iteradas é válida, eu consigo usar a menor sigma álgebra para representar essa função valor. E isso não vai ser válido no caso do quantile. Okay? Então, a gente não vai ter essa representação. Assim, não é que não é válido, você poderia usar essa esperança, essa preferência. O problema com essa preferência é que se você simplesmente colocar o quantile aqui, essa preferência não vai ser dinamicamente consistente. Ok? Esse é que é o problema em colocar, simplesmente trocar a esperança pelo quantile aqui nessa preferência. Usando essa preferência que a gente tem aqui, a preferência número 6, se eu usar essa preferência número 6, eu consigo mostrar que ela é bem definida com o teorema do ponto fixo e consigo mostrar também que ela é dinamicamente consistente. Ok. E aí a gente vai também dizer que a função valor é bem comportada, o resultado para a função valor aqui é muito parecido com o que a gente tinha antes, é só dizer que ela é uma contração e tem um ponto fixo. Então, o modelo é bem comportado. Além disso, a gente pode mostrar que a função valor é diferenciável, então você vai fazer lá uma analogia com Benveniste-Shakeman, e a última coisa é mostrar que você consegue usar o modelo e obter a equação de Euler. A equação de Euler é aqui na equação número 12. Então, por que... tá, isso aqui é uma tecnicalidade que, para derivar a equação de Euler, a coisa fica um pouquinho complicada, porque não é tão trivial, porque, em geral, a derivada do quantile é diferente do quantile da derivada. Ok? Isso não se aplica sempre, então o que a gente vai ter que fazer aqui é colocar umas hipóteses tais que a gente consiga usar isso. Ok. Então, agora que a gente falou do modelo geral, deixa eu especializar esse modelo para eu tentar responder as perguntas que foram feitas aqui de uma forma mais clara. Ok. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou tentar usar uma variação desse modelo para o caso do consumo, para ficar um pouco mais específico, e usar esse modelo para estimar a elasticidade intertemporal de substituição. Então, é um modelo dinâmico, ok? Aqui nesse slide eu deveria ter colocado o tal aqui dentro também, que é uma pergunta tanto que a Nathalie fez e o Walter também, que quais são os parâmetros que caracterizam a preferência. Nesse modelo, o parâmetro que vão caracterizar a preferência é o delta, o gama e o tal. Ok? Então, a gente vai ter um consumo Czinho, ok? Que vai denotar aí a quantidade de consumo. No início do período T, o agente tem X unidades do asset, do ativo, e eles têm um retorno Z. Ok? Então, a riqueza é X vezes Z, e você vai escolher a quantidade de ativo que você leva para amanhã. Então, o modelo pode ser escrito dessa forma, o agente está decidindo a quantidade de ativo ao longo do tempo, e a preferência é caracterizada dessa forma. A preferência vai ter um desconto, delta, você vai resolver a incerteza usando o quantile tal, então esse quantile tal vai estar caracterizando aí a sua aversão ao risco, a gente vai voltar nisso, e o parâmetro delta, o parâmetro gama que eu vou falar daqui a pouco é o parâmetro que vai estar dentro dessa função utilidade aqui. Ok? Restrito a um budget constraint aqui super simples. Ok? É o consumo que você tem hoje, mais a quantidade de ativo que você leva para amanhã, tem que ser menor do que o ativo que você carregou de um dia para o outro, vezes o choque. O modelo é o mesmo modelo, né? É o modelo que eu falei há um tempinho atrás, você vai maximizar esse quantile, ok? Ao longo do tempo. As hipóteses que a gente vai ter também são as hipóteses, basicamente as hipóteses que eu coloquei há uns slides atrás, com a diferença que agora eu vou especificar a função utilidade. Eu vou dizer que a função utilidade é essa CRRA. Ok? Muito bem.
Quando a gente coloca essas hipóteses, a gente pode aplicar toda a teoria que a gente acabou de ver e a gente pode derivar a equação de Euler. A equação de Euler vai ter, o problema é bem definido, tem um ponto fixo, tudo funciona, e a equação de Euler tem esse formato na equação 18. Ok? Bom, essa equação de Euler pode ser escrita dessa forma. Se você definir o retorno 1 mais R como esse choque, você pode reescrever esse modelo dessa forma, 19. O modelo 19 diz o seguinte: o quantile condicional dessa coisa aqui, 1 mais delta, 1 mais R, e a razão da utilidade marginais condicional na sua conjunto de informação é igual a 1. Bem, se você pensar e se lembrar do que a gente fez lá em macroeconomia, talvez, economia dinâmica 1, a equação que a gente obteve, a equação de Euler que a gente obteve lá é muito parecida com essa equação 20 e a equação 19 são muito parecidas, né? A diferença é que eu estou trocando o quantile pela esperança. Então, se eu especificar uma função de utilidade, eu vou ter uma função condicional quantílica dessa forma. Bem, quando a gente tem esse modelo aqui, número 20, em geral o que a gente faz isso define uma equação de momento. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa equação de momento e empregar métodos econométricos como GMM para estimar esses parâmetros que caracterizam esse modelo. O que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. A gente vai tentar usar um modelo de regressão quantílica para estimar esse parâmetro delta e esse parâmetro gama. Então, a ideia é fazer uma coisa análoga ao que a gente sabe fazer lá da coisa da esperança. Bem, para tentar responder as perguntas de uma forma melhor, mais clara, o que eu vou fazer? Eu vou definir o risco e vou tentar dar uma intuição por que a gente consegue separar o risco da elasticidade intertemporal de substituição. Nesse caso aqui, se você trocar o quantile para a esperança e simplesmente com esses dois parâmetros, você vai ter o parâmetro, supõe que aqui é a esperança, ok? Esquece o tal por um momento, se aqui for a esperança, você tem o delta e o gama. Nesse caso simples, esse modelo da esperança aqui não é capaz de separar o risco da elasticidade intertemporal de substituição, porque você só tem dois parâmetros e o gama captura essas duas coisas. No caso do quantile, a nossa definição de risco vai ser um pouquinho diferente. A gente vai usar a definição de risco que é relacionada com Quantile Preserving Spread, que foi introduzida pelo Mendelssohn no paper do JET em 1987. E a ideia é bem parecida com o Mean Preserving Spread. A ideia é que, para um certo quantile, o quantile de y e de x são iguais, mas para os quantiles abaixo, a distribuição de y está acima, e para os quantiles acima, a distribuição de y está abaixo. Então, quando você olha para um gráfico desse, você tem uma ideia melhor. O que está acontecendo aqui é que a distribuição y carrega mais risco do que a distribuição de x. A distribuição x está cortando y por baixo e y é mais espalhada. Então, y está carregando mais risco do que x. E, nesse caso, esse quantile tal é a nossa ideia de risco, ok? Então, o que é a atitude ao risco aqui no modelo dinâmico, né? Se você tiver no modelo dinâmico, uma forma de você pensar no risco é o seguinte: a gente está acostumado a pensar na concavidade da função de utilidade, mas uma forma de você pensar no risco é que você tem essa função V satisfazendo essa coisa recursiva, onde esse I é o equivalente de certeza, ok? É a esperança ou o quantile. Então, a gente fala que essa preferência 1 é mais risco-avesso do que 2, se você prefere 2, se você prefere CH com a preferência número 2, então você prefere CH com a preferência número 1. Essa é uma ideia de risco para modelo dinâmico, ok? Nesse caso, no caso do quantile, o que isso significa? A preferência 1 é mais risco-avesso do que a 2, se somente se o equivalente de certeza de 1 é menor que o equivalente de certeza de 2.
que é como você define essa equação recursiva. Aqui tem o equivalente de certeza. Bom, se você quer especializar isso para o caso do quantile, a preferência 1 ser mais isso que a vez que 2, se somente se o equivalente de certeza que é medido pelo quantile, o equivalente de certeza 1 é menor que o equivalente de certeza 2, então isso é equivalente a dizer que o quantile 1 é menor que o quantile 2. Então você tem aqui uma noção clara de que o quantile de fato captura o risco. Ok? Então, esse slide está dizendo para a gente, o quantile aqui captura o risco. Ok? Essa ideia não é assim, a gente não parece que a gente inventou a roda aqui. Essa ideia já apareceu antes. Essa ideia já está tanto no Manskin quanto na Rostec. O que a gente fez foi estender essa noção para o caso dinâmico. Ok? Mas essa ideia de olhar para o quantile menor ser mais avesso ao risco do que o quantile maior já apareceu na literatura antes da gente. Antônio, essa comparação você está fixando o U, né? Agora, e se você tiver um agente que tem o tal dele é menor do que o tal do outro, mas o U é menos curvo do que o outro, você vai poder fazer esse tipo de comparação? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim, porque aqui nesse caso esse H aqui vai estar fixo, né? Esse H vai estar fixo. Mas eu entendi a sua pergunta. É uma boa pergunta. Entendi. É porque aqui a gente vai estar definindo o risco olhando para o equivalente de certeza, Walter. A sua pergunta eu tenho que pensar um pouquinho mais, mas se esse U aqui de uma pessoa for um I, por exemplo, né? Se você colocar um superescrito I aqui, daí a gente vai ter que... Aí eu vou ter que verificar que esse plano é melhor que esse e que não só olhando para o equivalente de certeza, tá? Eu não tenho 100% de certeza, Val. Eu acho que você vai ter que ter mais hipóteses. Se não me engano, Costas Schiades faz uma análise parecida com a de vocês, acho que é a mais antiga que a de vocês, e ele precisou colocar hipóteses. Eu acho que você vai precisar. E aí volta para aquela questão de que o U também vai ter... Você vai ter que fazer alguma coisa para tirar o risco do U também, senão vai estar... Na verdade aqui, na verdade, o U, no nosso caso, ele é a utilidade instantânea, né? Então, assim, ele é o consumo hoje. A incerteza está no consumo amanhã. Então, isso aqui mas ele vai induzir, vai induzir a partir do quantile o V, né? Isso, exatamente. A incerteza está aqui. A incerteza está no XT mais 1 e no ZT mais 1, dado o que você sabe hoje. Então, essa utilidade instantânea, assim, não tem risco porque ela está fixado no CT. Você sabe ela hoje. Mas o que eu estou pensando é relacionado com esse consumo infinito. Porque se você está mudando, se você dá um shift aqui no U, eu não sei se esse shift no U vai mudar essa comparação, entendeu? Por isso que a sua pergunta faz sentido. Mesmo se esse U não tiver, mesmo se ele não tiver incerteza, porque eu tenho que ordenar essas comparações infinitas de toda forma. Eu tenho que ser capaz de ordená-las, né? Então, assim, eu não sei se mudar o U vai mudar essa ordem. Antônio. Oi. Antônio, eu acho que eu estava pensando uma coisa semelhante a isso. Quando a gente olha através do equivalente de certeza, a gente está combinando, talvez, uma percepção de aversão risco que está associada com
com a concavidade da U, com a coisa comportamental que está por trás do quantile que você está considerando, né? São as duas coisas. E aí, eu acho que para o caso aqui, como seu objetivo é o quantile, você está fixando U e avaliando essa coisa do quantile, mas eu imagino que o equivalente certo que ele vai ser afetado pelas duas questões, né, simultaneamente, né? Não, na verdade, não, é isso que a gente vai ver agora, Juliano. Na hora, imagine que eu consiga fazer o risco dessa forma, com o U da utilidade instantânea, então estou olhando só para o equivalente de certeza, que é uma forma que as pessoas usam para, na verdade, isso aqui também está lá no Epsteinzinho, é a forma que eles usam para definir o risco. Daí, eu consigo olhar para a elasticidade intertemporal de substituição fazendo uma coisa parecida, entendeu? Porque quando você está falando de risco, em geral, você não precisa de tempo. Eu consigo falar de risco sem tempo. Eu consigo falar de risco no modelo estático. E eu consigo falar de elasticidade intertemporal de substituição sem risco. Eu não preciso de risco para falar de elasticidade intertemporal de substituição. Eu só preciso de tempo. Então, lá no Epsteinzinho, é assim que eles fazem também. E aí, o que a gente consegue mostrar é que, para o caso da elasticidade intertemporal de substituição, você tem, como que a elasticidade intertemporal de substituição é derivada? Para o que a gente chama de deterministic prospects. Então, quando você deriva a elasticidade intertemporal de substituição, eu não preciso desse Q de tal. Como eu não preciso desse Q de tal, e o nosso modelo é aditivo, o parâmetro ρ, que é o parâmetro que caracteriza a função de utilidade, entrega elasticidade intertemporal de substituição. Então, eu consigo separar essas duas coisas. O equivalente de certeza vai estar me dando o risco, e a elasticidade intertemporal de substituição, o que vai estar realmente me dando ela é essa aditividade. Perfeito, beleza. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que a gente consegue separar as coisas. Entendeu? Ok. Gildemir, ainda querendo compreender. Então, o risco será medido na expectativa da ordem dos quantiles. Ele vai ser medido na ordem dos quantiles. O risco, então, vai ser medido da seguinte forma. Um agente maximizando um quantile mais baixo vai ser mais avesso ao risco do que um agente maximizando um quantile mais alto. Ok? É uma medida de risco relativa. Ok? E por que temos a função valor separável, a gente consegue separar a elasticidade intertemporal de substituição do risk attitude. Ok. Então, a aversão ao risco ocorrerá no sentido contrário. Contrário dessa forma, né? Quem está maximizando um quantile menor é mais avesso ao risco do que quem está mais... Uma forma de pensar nisso é o seguinte, o que é o quantile? É você dizer assim, eu quero ter X, a variável aleatória, com certeza, eu quero ter pelo menos X com probabilidade 1 menos tal. Então, se você quer ter pelo menos X com uma alta probabilidade, você está maximizando um quantile baixo. Se você quiser ter pelo menos X com uma probabilidade baixa, você está maximizando um quantile alto. Ok? Essa é outra forma de pensar no que o quantile é. Então, Epsteinzinho, né? Vamos fazer... Eu fico fazendo paralelo com a utilidade esperada, mas fazer o paralelo com a utilidade esperada não é exatamente justo, né? Porque eles não conseguem, a utilidade esperada, padrão não consegue separar a aversão ao risco. Mas esse modelo aqui, a utilidade esperada nada mais é do que esse modelo quando o alfa é igual a 1. Então, o que o Epsteinzinho, a ideia deles eles construíram esse modelo e eles também conseguem separar a elasticidade intertemporal de substituição da aversão ao risco. Então, assim, não é... O modelo deles é mais complicado que o nosso, né? Quando você dá uma olhada aqui. E eles também têm 3 parâmetros. Eles têm o ρ, que também captura
a elasticidade intertemporal de substituição, e eles têm o alfa, que captura a aversão ao risco, e o delta, que é o desconto intertemporal. Ok? Então, assim, não eu gostaria de dizer que a gente está inventando a roda, mas não necessariamente. Tem outros modelos alternativos que também são capazes de separar a elasticidade intertemporal de substituição da aversão ao risco. E a gente vai estimar o modelo deles também para comparar com o nosso resultado. Bom, essa foi a teoria. Acho que eu acabei passando um pouquinho mais de tempo do que eu queria ali, porque eu queria falar da econometria. Talvez não vou ter tanto tempo para falar da econometria. Base de dados. Mas eu fui... Ficou claro aqui a questão do quantile e da aversão ao risco? Ficou mais ou menos assim, ok? Usando essa definição, vamos dizer, essa definição de aversão ao risco, o equivalente de certeza que vai estar capturando o risco. Então, no nosso caso, o equivalente de certeza é medido pelo quantile. Então, eu consigo mostrar que um quantile mais baixo é mais risco avesso que um quantile mais alto. E a função no nosso caso, a função de utilidade instantânea, o parâmetro que caracteriza a função de utilidade instantânea vai ser o parâmetro que captura também a elasticidade. No modelo do Epstein-Zinha, as coisas são mais ou menos parecidas, ok? Mas você note que nesse alfa aqui deles é um pouquinho mais, assim, não é exatamente a curvatura da função de utilidade, porque a curvatura da função de utilidade é dada por esse ρ também, ok? É, em certo sentido, parecido com o nosso modelo. Bom, os dados, a gente foi um pouquinho ambicioso aqui, não sei se na época eu achei que as coisas seriam um pouquinho mais fáceis. Tem um debate muito grande nessa literatura sobre erro de medida, ok? Porque uma forma deles medir consumo de não durável é fazendo um survey e perguntando às pessoas. E no PSID, por exemplo, eles perguntam à pessoa assim, quanto você gastou comendo fora na semana passada? Aí o que acontece? As pessoas chutam um número, né? 100 reais. E, então, tem um debate muito grande sobre erro de medida. Então, para minimizar o erro de medida, a gente usou essa base de dados do Nielsen, que é uma base de dados onde as pessoas escaneiam os produtos que eles compram no supermercado. Então, quais são as vantagens? Ela não é um survey, né? Então tem um erro de medida pequeno. A gente vai ter menos problema para agregar, porque é dado transacional, e ela também é um painel. A gente consegue seguir a pessoa ao longo do tempo. Bom, a desvantagem, então, a gente tem dados de 2004 a 2014, a gente tem 60 mil households, então a base de dados é super grande, tem milhões de observações, e isso aí deu uma dor de cabeça bem grande. Eles vão escanear as compras em casa, ok? Esse é o ponto. Eu não tenho o dado do supermercado. Eu tenho o dado, a pessoa participa do programa, ela tem um scanner em casa e ela vai escanear o produto em casa, ok? Não é exatamente... Eu não tenho o dado que eu fui lá no Walmart e peguei o dado, é um pouquinho diferente. A gente vai usar duas medidas aqui para consumo, grocery e all. Grocery, a gente restringe o household, a compra que é somente groceries, ok? E o all é tudo, porque esse supermercado que eles vão tem um monte de outras coisas que não é grocery. Tem, por exemplo, roupa e outras coisas. Bom, como que você realmente identifica a elasticidade intertemporal de substituição? Para você identificar essa intertemporal de substituição, você tem que ter variações na taxa de juros. Correto? Os dados que a gente está usando são dados por família. Ok? Mas eu não tenho dados de taxa de juros por família. Ok? A melhor coisa que a gente conseguiu fazer foi ter dados de taxa de juros real
por região. Então, a gente tem dados, por exemplo, de taxa de juros reais para a região noroeste dos Estados Unidos. Okay? Porque eu tentei de toda forma falar com o pessoal lá do Bureau of Labor of Statistics, onde que eles fazem lá a inflação, para tentar desagregar um pouquinho mais, pelo menos por cidade ou municipalidade, mas eles simplesmente disseram que não podem entregar os dados e que eu tenho que usar o que está no website deles. Então, esse foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Bom, como você pode ver, a nossa taxa de juros aqui é de 2014, de 2004 a 2014. Se você olhar para esse gráfico, para identificar a taxa elástica intertemporal de substituição, você precisa de variar o incentivo da pessoa comprar hoje e amanhã, né? Então, assim, como você pode ver aqui, a nossa variação na taxa de juros não está tão ideal quanto o econometrista gostaria de ver. Mas, identificação, como que a gente identifica isso? Bom, aqui nós vamos voltar lá para a pergunta do Léo e do Juliano também. O que você está fazendo aí, né? Bom, quando você olha para isso nada mais é do que uma condição de momento, né? Você pode escrever o quantário, daqui a pouco eu vou escrever o quantário como uma esperança, como uma condição de momento, e a gente vai usar ela para estimar o modelo. O que acontece aqui é que eu tenho, na verdade, 3 parâmetros para serem estimados. Esse quantile tal caracteriza a aversão ao risco do agente. Então, idealmente, eu gostaria de estimar esse parâmetro tal. Estimar o parâmetro delta, que é o desconto, e estimar o parâmetro gama, que é a elasticidade intertemporal de substituição. Mas a gente não conseguiu fazer isso. Eu não devia falar isso, que isso é contar o segredo, né? Mas eu tenho um problema computacional para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer é, eu vou fixar o quantile. Então, eu vou fixar o quantile, eu penso na mediana, eu vou dizer tal é meio e vou estimar esse modelo. Ok? Então, o que isso está fazendo? É uma espécie de calibração que a gente está fazendo aqui. Mas se você pensar em calibração como, vamos dizer, deveria ser feito, todos os parâmetros você teria que recuperar do modelo, e você, por exemplo, se estiver calibrando beta, você teria que ser capaz de recuperar a beta do modelo, ir lá nos dados, calcular beta e colocá-lo em outra equação de momento para estimar outro parâmetro. Não é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está dizendo, suponha que o agente tem aversão ao risco 0,1. Vamos recuperar a elasticidade intertemporal de substituição. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a equação 24 é uma equação de momento válida, e para o household H, né, para uma família H, então, a gente vai estar fazendo isso. Deixa eu pensar. Então, eu consigo escrever a equação 24 como equação 25. Ok? Equação 24, essa equação aqui, nada mais é do que a equação 25, onde esse lambda é essa função grande aqui, delta 1 mais R, a utilidade marginal do consumo. Então, eu tenho 5 minutos só? Não, você pode ir até umas 6h55, porque a gente perdeu todo esse tempo. Ok. Se então, eu tenho, sei lá, uns 13 minutos, né? Ok. Então, bom, a gente consegue escrever esse modelo como uma equação de momento, e aí o que a gente vai fazer é, como essa equação de momento é válido para cada família, para cada household, o que a gente vai fazer é, então essa esperança é válida, a esperança é igual a 0 para a família número 1, para a família número 2, para a família número N, então o que eu posso fazer é empilhá-las e estimar o parâmetro θ, um parâmetro θ só. O que está por trás disso? O que está por trás disso foi o que o Leonardo perguntou há uns minutos atrás. Ele falou assim, então você está assumindo que todo mundo tem o mesmo parâmetro? E sim.
Então, nesse paper, a gente não permite que a gente não permite que esse parâmetro θ seja indexado por H. Então, no final do dia, é um paper onde você pode dizer que você tem um agente representativo. Então, apesar da gente usar dados desagregados, a gente tem um agente representativo. Assim, é relativamente comum na literatura fazer isso. Bom, eu tinha aqui os slides para mostrar para vocês como que a gente faz essa estimação. Antônio, posso ver se eu entendi? Coloca de novo a equação quantílica aqui, aquela equação de Euler, o equivalente da... Não, a anterior. Aquela que tem QT igual a S, igual a 1. Volta para aí. Volta para... Não. Outra. Aquela que tem igual a 1, é igual a da just esse. Essa. Tá. Isso aqui para qualquer tal que você chutar, supondo que exista esse consumidor aí que versão risco caracterizado tal, você está dizendo assim, eu posso calcular qual é esse gama de tal aqui que vai seria a representação, a estimação da elasticidade de substituição intertemporal, alguma coisa Isso, assim. isso. Então, isso é verdade para todo tal e gama tal. Agora, independentemente do tal e do gama tal, todos eles têm que ser iguais a 1. Então, você depois pode checar para ver se o que você estimou de tal e gama tal se está batendo a igualdade. Seria como um teste de over-identify restriction. Isso que você vai fazer? Eu não vou fazer esse teste, mas essa ideia é realmente boa. O que acontece aqui é o seguinte, tem um pequeno problema aqui. Eu gostaria de ser capaz de fazer isso, mas o problema é o seguinte, como essa é uma equação de momento, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou achar o parâmetro que faz essa equação ser igual a 1. Então, no final do dia, eu vou achar a combinação. Suponha que tal é 0,1. Aí eu vou achar a combinação de delta e gama que faz essa equação ser igual a 1. Agora, tal é igual a 0,2. Eu vou achar a combinação de delta e de gama que faz essa equação ser igual a 1. Então, eu vou estar sempre fazendo ela ser igual a 1. Esse é que é o drawback dessa coisa. Por quê? Porque se você acreditar que só tem realmente todo mundo na economia tem as mesmas preferências e que então só tem um tal, então um dos meus tals estão corretos, todos os outros estão errados. Só que uma outra forma de interpretar a gente sabe que existe heterogeneidade na economia. Então, o que eu vou fazer é fixar a aversão ao risco e estimar a elasticidade intertemporal de substituição. Por que você não pode fazer esse teste? Roda tudo e vê se... Porque para cada fixado tal, você vai ter um erro aqui. Você tem várias datas, né? Então, é tipo o GMM, não é o GMM, tipo um GMM. Ao GMM. Exatamente. Aí a questão para o teste do teu modelo seria ver, olha, depois que você tentou fazer o máximo para cada um, vamos ver se eles são consistentes entre si. É isso que eu estava... Não, eu entendi o seu ponto. Eu vou pensar um pouquinho mais, mas eu entendi o seu ponto. O seu ponto é achar o gama que faz ser mais perto de 1, né? Bom, Então, eu tenho só mais uns minutos, não quero... Bom, aqui tem um paper inteiro aqui que eu pensei que é como você estima isso usando variáveis instrumentais e, pô, aí eu digo, eu vou smooth aquela função indicador e vou mostrar as propriedades assintóticas do estimador, eu vou dizer, isso daqui, esse estimador aqui é consistente e ele é assintoticamente normal, então eu consigo capturar, eu consigo estimar isso aqui de uma forma correta. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou falar desse paper, não.
eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente acha, ok? Eu não estou colocando os erros padrão aqui, porque eles estão no papers, porque as tabelas estavam ficando muito grandes, eu não estava conseguindo acertar a tabela aqui no LaTeX. Mas os erros padrões, como a gente tem milhões de observações, os erros padrões são pequenos, ok? Então, aqui tem a estimação da... Então, o que está aqui nessa tabela é o gama, ok? É a elasticidade intertemporal de substituição. Aqui a gente tem o tal. Então, para tal igual a 0,1, a gente estima gama, elasticidade 2,1. Quando a gente usa a proxy para consumo grocery. Quando a gente... o que aconteceu aqui? Quando a gente usa a proxy para consumo all, a elasticidade intertemporal é um pouquinho maior. O que acontece? Quando eu aumento a aversão ao risco, quando eu aumento quanto maior tal, mais você gosta do risco. Quando você diminui a aversão ao risco, tal é maior, a elasticidade intertemporal de distribuição diminui e chega até ficar negativo. Essa última linha é a estimativa do modelo para o modelo Epstein-Zinn, para o modelo log linearizado, usando as mesmas variáveis e os mesmos instrumentos. Ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Bom, a primeira coisa é que tem uma certa evidência de heterogeneidade, né? Indo na linha aí do que o Walter está falando, uma coisa que você poderia pensar é o seguinte: se não existisse heterogeneidade, esse número seria o mesmo para todos os quantiles. Eu fixaria a aversão ao risco e obteria um número que é muito similar ao número para o outro quantile. Então, a gente pode dizer que realmente tem uma heterogeneidade que, se você mudar a aversão ao risco, você vai estar mudando a elasticidade intertemporal de substituição, o que faz um certo sentido. Quando você usa o que mais? Quando você usa essa outra medida de consumo, que é tudo que as pessoas compram, não só gross, porque a medida correta de consumo aqui é consumo de não duráveis. O que a gente gostaria de usar como proxy é consumo de não duráveis, porque aí você substitui intertemporalmente. O que no nosso caso também não é ideal. Os dados que eu gostaria de ter eram dados de cartão de crédito. Okay? Mas a gente não conseguiu esses dados. Eu gostaria de ter dados de cartão de crédito, porque eu vejo que realmente não durável que a pessoa compra e qual que é a taxa de juros que ela vê ali. O que mais? O resultado mostra que a elasticidade intertemporal de substituição está variando de positivo para negativo, né? Aí você pode achar isso super estranho. Mas tem esse paper na Journal of European Economic Association, do Havranek, 2015. Isso aqui é a densidade da elasticidade intertemporal de substituição em 2.664 estudos. Então, ele pegou dados de 2.664 papers que reportam estimativas pela elasticidade intertemporal de substituição e a gente plotou aqui a densidade. E como você pode ver, tem muito mais estimativa pela elasticidade intertemporal de substituição negativa do que você imagina a priori. Então, o que o nosso modelo está detectando, em certo sentido, é assim, realmente, quando você olha para a distribuição, faz sentido modelos para esperança, para diversos modelos para esperança, estimarem valores negativos, entendeu? Dependendo do modelo, porque a distribuição de elasticidade realmente tem valores negativos. A outra forma de pensar é que o modelo está errado, ok? Então, você pode pensar assim, o modelo não está bem especificado para os quantiles altos. Você não deveria estar estimando elasticidade intertemporal de substituição negativa. Por quê? Porque se você voltar lá, eu não vou voltar a tudo, mas
na CRRA, aquele gama tem que ser positivo, ok? Por quê? Porque senão você muda a concavidade da função de utilidade, aí você não está mais maximizando, você está minimizando, a coisa fica complicada. A gente fez alguns testes de robustez. Por exemplo, a gente separou os dados em renda, porque a gente observa alguns brackets de renda, mais de $25 mil, a gente corta muito pouco a amostra, mais de $50 mil, a gente corta bastante. E os resultados parecem bem robustos a essas especificações. Por exemplo, aqui no 25 mil a gente obtém basicamente os mesmos resultados, mas quando você aumenta a faixa de renda, o que acontece é que a dispersão aumenta. No centro aqui é mais ou menos parecido, mas para valores altos e baixos de tal, a elasticidade aumenta em valor absoluto bastante. A outra coisa que a gente observa é alguma informação para escolar, nenhum curso superior, college para um dos chefes de família e college para ambos. O que se observa para quem não tem curso superior, o modelo se achata mais, ok? A elasticidade diminui. E para quem tem college, aumenta, ok? A gente não quer interpretar assim, a gente não tem muita evidência para dizer que as pessoas com college são capazes de fazer decisões mais informadas, alguma coisa dessa, então levar e trazer consumo de um período para o outro. Mas é só uma forma de robustez mesmo. É isso. Eu peço desculpa porque era para eu ter falado mais sobre o paper de econometria, mas acabei pulando o paper de econometria. A gente propõe esse modelo para intertemporal, dinâmico para quantile preference, e aí, a partir da equação de Euler, a gente é capaz de estimar a elasticidade intertemporal de substituição. A desvantagem aqui é que a gente está especificando o quantile. Por que a gente está especificando o quantile? A gente está especificando o quantile porque eu sou capaz de usar métodos que já existem para quantile regression e para identificar a elasticidade intertemporal de substituição. Qual que é a vantagem de usar isso? A vantagem é porque, computacionalmente, facilita muito a estimação dos parâmetros de interesse. Tem muita coisa ainda para ser feita, tanto do ponto de vista econométrico, quanto do ponto de vista teórico, e uma agenda de pesquisa aí muito, muito longa. Sim. É isso. Muito obrigado pelas perguntas. Muito obrigada, Antônio. E foi uma ótima apresentação. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Na verdade, eu tenho uma pergunta, não sei se é meio um pouco boba, mas quando você falou do erro padrão, de desvio padrão, como que você estima o desvio padrão? Que é um problema para regressão quantílica, né? Essa pergunta é uma pergunta boa. A gente estima usando a teoria para o método dos momentos mesmo, e usando um kernel, não é tão sofisticado, não. A gente só usa o sandwich fórmula com kernel, mas a gente não usa bandwidth ótimo, a gente não está fazendo uma coisa muito sofisticada. No nosso caso, como a nossa base de dados tem, sei lá, 3 milhões de observações, então, e a gente está empilhando os dados, então os erros padrões vão ficar bem pequenos. Anyway. Mas, assim, seria mais legal se a gente tivesse um clustering por família, uma coisa mais sofisticada. Mas usar o R com 3 milhões de observações, estimando esse modelo, já é uma dor de cabeça boa o suficiente. Imagino. Legal. Obrigada novamente. Muito obrigado pelo convite. Sensacional. As perguntas muito boas. E
todas Você relevantes, assim, a coisa ainda não está muito sedimentada, né? A gente está trabalhando num território meio fog, assim, aí ainda não conseguimos resolver todos os problemas, né? Tem várias coisas aí para melhorar, várias coisas para... Tem bastante coisa bem Antônio, legal. pena que a visita foi só virtual, né? Pô, Exatamente. pena, pô, assim que eu puder, eu vou aí na PUC também. Eu gosto, pô, eu morei um tempinho aí no Rio de Janeiro e gosto muito do Rio também. Um dos O que meus vê, a irmãos gente mora aí, pensa de novo. então eu já tenho um lugar para ficar. Pois é, Exatamente. mais cedo ou mais tarde a gente consegue viajar de novo aí. Pô, já Já tá se sinta assim, convidada. pô, obrigado. E, assim, aqui a gente estava até discutindo isso agora. A gente tomou a Pfizer, então assim, eu imagino que daqui a uns meses o cartão de vacinação vai ser não sei se é necessário o suficiente para É o vacinar. passaporte. Mas então pelo menos isso. Mas agora com esse monte de variante, coisa, vamos ver o que vai acontecer. Né? Tem que esperar um pouco, é verdade. Eu não recomendo vir ao Brasil agora, não. É melhor esperar mesmo vacinar. Por vários motivos. Pois é. Isso aí. Não, mas eu estou sempre no Brasil, assim, eu estou sempre, faço questão de ir ao Brasil e vocês também, de mandar os alunos aí, pô, agora para o MSU e vir visitar também, entendeu? O Antônio mudou para Michigan agora. Mudei pra Michigan Michigan. State, Legal. E seria um prazer também ter quando vocês vierem aqui nos Estados Unidos, em geral, qualquer lugar, me avisa para vocês virem visitar. Tá bom. Ótimo. Tá certo. Com certeza. Um abração, Antônio. Bom te ver. Um abração. Foi ótimo seu seminário. Bom conversar com você Obrigado também. aí pelo seminário. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado. Abraço. Até mais. Um abraço.